Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Naum, capítulo 1, logo depois de Miqueias. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus de poder. Naum, capítulo 1, somente o versículo 7. Diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Amém? Vamos fazer o seguinte, eu vou ler, aí depois você repete comigo, todo mundo junto, ok? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos num período diferente do período do profeta. Nós vivemos no período da graça. Ou seja, depois da vinda de Jesus, o Messias, que foi prometido por Deus, né? Ele veio em forma de homem, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. E ele levou ali no Calvário, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, todas as nossas dificuldades. O Senhor levou sobre si ali no Calvário. Em Cristo Jesus, então, nós somos resgatados. O resgate, nós sabemos que o resgate que Deus pagou, ou seja, o preço do nosso resgate, foi a vida do seu Filho. Significa o quê? Que em Cristo Jesus não somos mais dominados pelo pecado. Continuamos pecadores, entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Somos falhos, precisamos da presença do Senhor. Não é pelo fato de sabermos que somos falhos que iremos dizer: Senhor, toda vez eu erro, toda vez que eu tenho dificuldade, Senhor, porque eu sou fraco. Não. O Espírito de Deus fortalece. E o Senhor chama a atenção dizendo: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Agora, o Senhor, mesmo sabendo das nossas dificuldades, Ele conhece todo o nosso ser. Ele não cansa, vou dizer assim, Ele não desiste de ninguém. Ele não cansa de trabalhar na vida da gente. E o que é o trabalho que Ele faz? O trabalho que Ele faz através do seu Santo Espírito é que possamos deixar que Ele trabalhe no nosso caráter. E qual é o modelo de caráter que o Senhor tem? O caráter de Cristo, Jesus Cristo, o homem. Amém? Então, quando a gente está diante do Senhor e vai permitindo que Ele opere na nossa vida, e esse trabalhar ele tem que ser contínuo. Eu digo sempre, contínuo e crescente. A gente concedendo mais espaço. Então, quando isso vai acontecendo na nossa vida, o Espírito de Deus vai nos conscientizando da necessidade de estarmos buscando a santificação. Conforme diz o texto bíblico, que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, é um trabalhar de Deus que ele é completo. Ele trabalha no nosso espírito, alcança a nossa alma e o nosso corpo também. Por quê? Porque o Senhor diz que é para corpo, alma e espírito que sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo a família a instituição mais antiga formada por Deus, né, ele sempre trabalha em seu favor. Por quê? A igreja ela é formada de quê? De famílias, pessoas, não é? Que têm problemas, têm dificuldades, não é? Mas o Senhor também nos mostra que a nós, seus servos, seus discípulos, a gente não compete dizer nada de mal para ninguém, desejar o mal para ninguém. Aí eu lembro aquele texto que está lá em Tiago: da mesma fonte pode jorrar água boa e água saloba? Não.
ou a água é boa ou é saloba. Então nós temos que fazer o quê? Proferir palavras de bênçãos. Amém? E nem sempre isso acontece. Mas o Espírito de Deus continua trabalhando. Ele continua operando em nosso viver. E a palavra nos diz que aqueles que buscam fazer o mal contra os filhos do Senhor, não é? Serão submetidos ao seu julgamento eterno. E a gente não pode ter isso porque a gente conhece a palavra, a gente não pode ter isso como vingança. Não, não. O Senhor é muito claro. É para amar os inimigos. Amar os inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Aleluia. Eu vou dizer de novo. O Senhor diz que é para amar os inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Eita Jesus. Então, tem que ser assim. Tem que colocar diante dele. A gente não pode deixar que o rancor, a raiva, né, o ressentimento encontre lugar no nosso coração. Para fazer morada no nosso coração. É claro que vai chegar. Mas quando chegar ele tem que encontrar o quê? Esse coração cheio. Cheio da palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio da unção do Senhor. Amém? Aleluia. Agora isso é muito sério, irmãos. E nós precisamos observar todos os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Eles visam o melhor para nós. É preciso ter isso em mente. É preciso ter isso em mente, que o Senhor, Ele sabe das nossas dificuldades. Sabe que não somos perfeitos. Mas o nosso olhar precisa estar fixo em Cristo. É preciso que a gente nunca esqueça que o Pai Eterno jamais nos abandonará. Ele não vai abandonar ninguém, não é? Ele está conosco nos bons momentos, nos momentos felizes, nos momentos de dificuldades, nos momentos de grandes angústias. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio mais forte. E Ele protege a todos aqueles que nele confiam. E veja que no texto diz que o Senhor conhece aqueles que confiam nele. O relacionamento que nós temos com o Senhor tem que ser um relacionamento de quê? De fé. É tudo por fé. O que é que a palavra de Deus diz? Ela diz o quê? Tende fé em Deus. O que é que o Senhor diz? E o meu justo viverá da fé. Então a gente deposita essa fé no Senhor, não é? O texto disse, que nós lemos, o nosso texto básico diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Agora, irmãos, vejam só, a única condição de estar na presença do Senhor é por intermédio, através de Jesus Cristo. É o único. Olhe, tudo tem que passar pelo Senhor Jesus. É, pastor, é. Tudo. É através do Senhor. As bênçãos, quando a gente agradece, quando a gente rende graças, quando a gente pede, quando a gente clama ao Senhor. E para isso é necessário o quê? É necessário ter fé. Então o Senhor usa o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, para dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia, amém? Então viver por fé é crer, mesmo que não venhamos a perceber qualquer sinal ou ação divina em nosso favor. Não tem essa não está tudo parado, o senhor não está me ouvindo. Não, ele está ouvindo sim, ele ouve. E por que ele demora, pastor? Olha, uma das coisas que o Senhor demora, eu tenho certeza disso, é porque a gente dá muito trabalho para Ele. Ele quer fazer logo e a gente fica insistindo. Fica com essa teimosia. Então a gente precisa ter o quê? O coração voltado para o Senhor. Para que a gente possa ter a percepção e pedir a Ele o discernimento espiritual, né? Para que a gente possa permitir que Ele trabalhe por completo. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. Nós temos que viver por fé. Por fé nesse Deus que não conhece o impossível. A nossa esperança, ela é viva.
A nossa esperança já venceu a morte. Está assentada à direita de Deus o Pai como Deus o Filho. E Ele continuamente, Ele tem um trabalho, que é interceder por nós, aleluia. Então, irmãos, diante disso, é muito simples, é muito fácil a gente chegar à seguinte conclusão. Então eu vou ter medo de quê? O que é que o homem pode fazer? Ser humano, ele no máximo pode tirar a nossa vida física, mas nós somos seres espirituais. É evidente que o Senhor diz que enquanto estiver em vós, que é para a gente viver em paz. Então a gente depende da gente viver em paz com todo mundo. Não é procurar, muitas vezes tem momentos que a gente tem que ficar calado, e às vezes a gente tem que falar, mas precisa saber o que vai falar e como vai falar, amém? Aí o que é que o Senhor diz? Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele não deixa, Ele não desampara. Estimados irmãos em Cristo, Deus exerce juízo sobre os seus inimigos, mas a Bíblia nos diz que Ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e nunca deixará que o culpado fique impune. Então não é problema meu saber fulano ou beltrano, ciclano, se o Senhor vai fazer ou acontecer, isso é problema do Senhor. A palavra de Deus diz que é para orar. A palavra de Deus diz que é para amar, mas Ele não diz que é para andar de braço um com o outro, não. Ele diz que é para amar, aleluia, glória a Deus, amém? Para amar. A gente tem que aprender isso. Da boca da gente não pode sair maldição não, irmãos. Tem que sair bênção. É para sair palavras de bênção, amém? Agora, as investidas do inimigo da nossa vida jamais serão suficientes para destruir a família. Não vai destruir a família. Agora, nós lutamos pela nossa família. A batalha, ela é espiritual. Irmãos, os dias são muito corridos, não é? Eu me lembro porque quando, há alguns anos, não era tão corrido assim, né? Não existiam os computadores. Eu me lembro quando o computador chegou, né? O objetivo era dizer assim, não, agora a gente vai ter mais tempo para fazer as coisas. Não, foi o contrário. Agora a gente não tem mais quase tempo para nada. Mas eu me lembro dos cultos domésticos que fazia lá em casa. Minha mãe juntando os filhos, e ali a gente participando do culto doméstico. Eu me lembro quando eu ia para a casa dos meus avós, não é? O meu avô Eurico, que ele era pastor, eu me lembro que fazia o culto doméstico, eu, o meu avô e minha avó, os três, e a gente cantava, ela lia a palavra. Então, irmãos, são momentos onde a gente precisa investir na nossa família. Não é chegar e deixar o filho no computador sem saber o que ele está vendo. Não, irmãos. O mundo jaz no maligno. Ali tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Amém? E o que é que o Senhor nos diz? É preciso que estejamos sempre lembrados. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós pertencemos ao Senhor. Agora, nós estamos no mundo para fazer diferença. Ó, irmãos, vou dizer uma coisa. Me mostre um único texto bíblico que mostra Jesus sem tomar uma posição de alguma coisa. Me mostre só um. Ele sempre se posicionou. Ele sempre se posicionou contra o pecado. Ele sempre se posicionou com relação ao perdão. Quantas histórias. Quando levaram aquela mulher adúltera para ela ser apedrejada, porque a lei dizia que era para pegar o casal, homem e mulher. Como é que podia flagrar a mulher sozinha no ato de adultério? Não. De prostituição? Não. O que é que eles fizeram? Mandaram o homem embora. O que é que o Senhor Jesus diz? Olha, aquele que não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Ele estava fazendo referência não só aos pecados, mas ao pecado, principalmente do que eles fizeram, levaram só a mulher. O que é que eles queriam? Se Jesus mandasse apedrejar, eles diriam, mas onde é que está o amor, pai? O Senhor não fala que é para amar? E ela está sozinha?
Se ele dissesse que não, aí eles iam dizer, e a lei de Moisés, vai deixar de cumprir? Aí o Senhor foi no ponto certo. Se você não tem pecado, então atire a primeira pedra. E quando ele levanta a sua cabeça, que ele estava escrevendo ali no chão, ele disse, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te acuso. Aí ele disse o mais importante, agora vai e não peques mais. Amém? Que palavra tremenda. A maneira como o Senhor tratou aquela mulher. O Senhor sempre mostrou e valorizou a mulher. E a gente precisa ver isso hoje. Esse é o Deus que nós servimos. A presença do Senhor está garantida na vida de todos aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. A sua presença é a fortaleza diante da crise. A sua presença é a fortaleza diante dos acusadores, diante daqueles que nos perseguem. Então a sua fidelidade, ela é completa, ela é total, ela é absoluta. Agora, irmãos, nós sempre declaramos que estamos em Cristo, somos novas criaturas. Somos em Cristo, somos novas criaturas, estamos no mundo, mas não somos do mundo, servimos ao Senhor. Então, irmãos, a gente não pode aceitar nada que seja contrário aos princípios divinos. Como é que eu vou dizer que pertenço ao Senhor, que sou do Senhor? Não posso aceitar. Não posso aceitar. Né? Quantas coisas existem aí? A gente tem que ter uma posição firme. Nem uma coisa, nem outra não, irmãos. A gente tem que ter um posicionamento diante do Senhor, conosco mesmo, e diante da nossa família, diante de nós vivemos, na sociedade onde vivemos. O que é que o Senhor nos ensina? Que devemos respeitar todas as pessoas, independentemente das suas escolhas. Agora, não podemos compactuar com os seus pecados. Como servos do Senhor, nós precisamos mostrar em amor o que o Senhor fala, o que a Bíblia nos mostra, o que ela nos ensina. Em amor. É isso que a gente deve fazer. O que é que o Senhor faz? Ele faz o quê? Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Isso é para com todos. Meu, o seu, pecado de cada um. Deus abomina. O que Ele quer? Ele quer que tenhamos uma vida diferente. Eu tenho falado aqui que o objetivo do Senhor é fazer com que estejamos vivendo para o louvor da sua glória. Viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Agora, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 20 e 21, repare só o que Jesus afirma. Ele diz assim: porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Aleluia. E aí faz o quê? Glorificar a Deus. Não é glorificar a si, mas glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Mas ele é muito claro. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz. A gente tem visto isso aí. Por que o mundo nos odeia? Porque nós vamos de encontro a tudo aquilo que é tido como normal, natural, e que a palavra nos diz o contrário. Amém? Não é suficiente saber que Jesus Cristo morreu na cruz. É preciso entender e aceitar por fé que ali no Calvário, ao levar os nossos pecados e iniquidades, Ele estava nos substituindo. A morte de Cristo foi substitutiva. Ele estava nos substituindo ali. É preciso entender e aceitar por fé que quando Ele morreu ali na cruz, nós morremos com Ele. Nossos pecados e iniquidades. E quando Ele ressurgiu ao terceiro dia, nós ressurgimos para quê? Para que pudéssemos viver uma nova vida em Cristo Jesus.
E é isso que tem acontecido. A vida que nós vivemos não nos pertence, pertence ao Senhor. É claro que Ele quer o melhor para a nossa vida, mas é evidente que nós temos problemas, temos dificuldades. As enfermidades existem. E lá atrás, lá naquele casal que errou, o primeiro casal, a gente paga as consequências até hoje, a humanidade vai pagar sempre, não eternamente, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque nele nós somos perdoados, nele passamos a viver uma nova vida, amém? Então ele morreu no Calvário, entregou a sua vida, o seu sangue foi derramado no Calvário para purificar o pecado de todo aquele que nele crê, amém? Todo aquele que por fé, não é, entrega a sua vida a Jesus, o aceita como Senhor único e suficiente Salvador. Agora, quem faz esse trabalho de convencimento é o Espírito Santo. Ele faz o trabalho de convencimento, é Ele que nos ensina, é Ele quem nos faz lembrar do que nós precisamos. Com certeza você já passou por alguma situação onde você teve que falar sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus, e quando terminou tudo que você saiu, você, puxa vida, eu falei tanta coisa, eu nem sabia que tinha tudo. É o Espírito de Deus que nos faz lembrar. Tudo aquilo está lá guardado, lá na reserva aqui, né? Lá numa gaveta, e o Senhor vai lá e não, puxa aqui, você vai falar isso. Amém? Então é o Espírito de Deus. Então a gente precisa aceitar isso, e que a presença do Senhor é uma fortaleza. Ele é a fortaleza, não é uma, porque uma é admitir que tem outras, não. Ele é a fortaleza na nossa vida, aleluia. Aquele que verdadeiramente protege, né? Agora, o que é que Ele espera? Ele espera que sejamos fiéis, fiéis em todo o tempo, fiéis em todo o tempo, fiéis em tudo. Ele nos ensina que não devemos julgar ninguém, não devemos julgar ninguém, mas a palavra diz que pelos frutos seremos conhecidos. E esse trabalhar, esse operar, ele é contínuo, como eu disse agora há pouco, e crescente. E aí ele vai mostrando para a gente, não é, a importância da gente louvar, da gente celebrar, a importância da gente adorar a Ele, a importância de apresentar diante dEle as nossas necessidades em orações, súplicas e ações de graças. Então Ele vai nos ensinando, igreja, amém? E nós vamos o quê? Nós vamos aprendendo, mas nós temos a presença dEle que nos faz lembrar. Aí às vezes quando a gente diz uma palavra ou faz alguma coisa que entristece, a gente sente. E o que é isso? É o Espírito Santo mostrando para a gente que a gente errou. E vai fazer o quê? Volta lá e conserta. Como muitas vezes é difícil voltar e consertar, então vá devagar, para não ter que estar voltando e consertando. Glórias ao nome de Jesus, amém? Agora, Jesus Cristo, o homem, ele é o quê? Ele é o nosso modelo perfeito, modelo de vida. Quando o Senhor Jesus chegou ali de frente, onde tinham sepultado a Lázaro, não é? Ele foi lá com Marta e Maria e os amigos que estavam com ele. Ela disse, mas Senhor, quando ele disse tirai a pedra, disse, Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Mesmo assim, ele mandou tirar a pedra. Agora ele fez uma coisa extraordinária, ele orou. Ele disse, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas para que eles vejam que eu estou no Senhor, o Senhor está em mim. Então ele faz o quê? Ele chama Lázaro, e Lázaro sai. Milagre do Senhor. Mas Lázaro não ficou vivendo até o dia de hoje, não. Teve um momento que ele morreu. Mas o Senhor ali chamou. E Jesus mostrou, ensinando para a gente, olha, vocês orem, vocês peçam. Você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus fala várias vezes, não é? Que a gente pede a Ele. Tudo aquilo que pedires ao Pai, em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É isso. Você vai lá em Mateus 11, ele fala sobre isso também.
Então a gente vê que o Senhor, Ele está o quê? Ele está nos ensinando. Ele não cansa de ensinar a gente. É uma grande tolice a gente achar que já sabe tudo. Não, irmãos. A palavra é inesgotável. Isso aqui a gente fala, a gente prega por um texto, depois vem e o Senhor falando conosco. E Ele fala conosco à medida daquilo que nós precisamos. Aleluia. Agora, irmãos, o nosso texto básico, ele faz mais uma vez a gente saber que Deus é bom. Deus é bom e Deus é a fortaleza no dia da angústia. E mais, conhecedor daqueles que fazem o quê? Confiam nele. Aí a gente lembra, o Espírito de Deus faz lembrar que na caminhada da vida, nessa caminhada da vida, a gente não pode esquecer de manter a chama do temor do Senhor acesa na nossa mente, no nosso coração. Amém? E a presença divina na nossa vida é marcante, irmãos. E há de se esperar, o Senhor espera que sejamos fiéis. Como alguém que não é fiel com o seu próximo, ou com o seu cônjuge, pode ser fiel a Deus que ele não está vendo? Não, irmãos. Fidelidade tem que ser em tudo. Não é? Fidelidade em tudo. O Senhor vai colocar sobre o pouco, sobre o muito. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, para isso é necessário que a nossa confiança realmente esteja depositada no Pai eterno. E o que é que Ele faz? Ele sempre vai agir com amor. Eu tenho dito que o Deus eterno, Ele é o Deus das oportunidades, no plural. O grande problema é que nós não sabemos qual delas será a última. Não vem pregar, eu venho pregar como se fosse a última, a primeira e a última. Vai para a família, dá um abraço antes de sair, como fosse, não precisa de exagero. Mas pensa o seguinte: desfrutar dos momentos que o Senhor tem nos dado. A vida não é só trabalho, 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 ganha, ganha. Não, irmãos. Para aí. Vai embora e fica tudo aí. O cara tem cuidado, não deixa ninguém dirigir no carro dele. Quando vai embora, a primeira coisa que faz é dar uma chave do carro. Olha, vai lá, acabou, rapaz, vai ficar tudo. Glórias ao nome de Jesus. Agora, irmãos, os propósitos divinos nunca poderão ser comparados aos nossos propósitos. Porque além de estar na eternidade, além de conhecer todas as coisas, Ele tem o quê? Ele tem todo o poder. Agora, por que a presença divina, ela tem que ser marcante na nossa vida? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, abrimos o nosso coração para Ele, nós o convidamos para quê? Para Ele que venha reinar. Reinar. Não é reinar como o rei da Inglaterra, não. É reinar verdadeiramente. Significa o quê? Ele ter o domínio sobre a nossa vida. Esse domínio não é, quando a gente fala, dá logo a impressão de que ele é na força. Não é por força, não é por violência. Ele nos mostra, Ele nos faz entender, Ele nos dá a percepção para que possamos ver que Ele tem o melhor, que Ele quer o melhor para a nossa vida. Amém? Então, o reinar tem que começar onde? No nosso ser interior. Porque tudo, irmão, está aqui dentro. Está aqui dentro, segredo de tudo. Tudo. Não estou dizendo que todas, mas algumas vezes, ou muitas vezes, pessoas estão enfermas com um problema aqui. Mágoas, ressentimentos. Não é o fato da pessoa adoecer que diz assim, qual foi o pecado que ela cometeu? Não, irmãos. A gente está aqui, está sujeito a isso. No mesmo que o sujeito está sujeito a uma gripe, não é? Um resfriado, está sujeito a outro tipo de enfermidade. Afinal de contas, a gente não vai ficar aqui para cimento, não. A gente está aqui por pouco tempo. Qual é a marca que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar? Aleluia. E o que é que a gente aprende e vê? Que há uma luta da carne, que é a vontade do homem, contra o Espírito Santo. A carne se opõe ao Espírito Santo e o Espírito Santo se opõe à carne. Para quê? Para que a gente não faça o que a gente quer.
que a gente tenha vontade. Então vem o pensamento assim, não, eu vou fazer tal coisa, mas está errado. Como é? Aí para um pouco, como é que eu vou fazer isso? Para o Senhor, aquele que entregou o seu Filho unigênito, que veio ao mundo em forma de homem, ali no Calvário, sem pecado algum, levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Deus fez do seu próprio Filho santo e puro pecado. Para quê? Para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Aí o que é que o inimigo da nossa vida quer? Lembrar a gente de erros do passado. Não, peraí, o que passou, passou. Ah, você errou, você fez isso, mas eu já me arrependi. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado já. Aleluia. Aí você fala, você não pensa não, você fala. Não precisa gritar, mas fala, em nome de Jesus, amém? Agora, o que é que o Senhor faz? Em Cristo Jesus, Ele faz o quê? Ele nos faz descendência espiritual de Abraão, filhos da promessa, amém? Israel tem a promessa do Senhor também, mas nós somos o Israel espiritual de Deus, aleluia, e há promessas para nós. E o que tem valor diante de Deus, irmãos? A palavra diz que é ser uma nova criatura. A igreja é formada por famílias, e as famílias que formam a igreja sabem que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada através da igreja, manifestada a quem? Aos principados e poderes das regiões celestiais, espiritual, batalha espiritual, armas espirituais. Está aqui o segredo, não é? A convocação divina é o quê? Que sejamos imitadores de Cristo. Como? Andando em amor, andando em obediência, andando em submissão ao Senhor, andar como Ele andou. Cristo se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave, é o que diz a palavra. Então, irmãos, o nosso procedimento precisa ser de sábios. Procedimento de sábios, não de tolos. E que possamos estar diante do Senhor, entendendo qual seja a vontade dEle. Eu não estou falando conhecer, eu estou falando que eu entendo, por fé, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, porque está escrito na sua palavra. Amém? E Ele não age de maneira diferente na sua palavra. Então, amados irmãos, a nossa alegria deve ser no Senhor. A alegria verdadeira deve ser no Senhor. E a nossa bondade deve ser conhecida de todos os homens. Não para se mostrar, eu estou fazendo, não é isso não. Vai fazendo aí. Não precisa publicar nada. E o Senhor é que vai fazendo, amém? Então, meus amados irmãos, que possamos continuar firmes, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Só uma coisa, para encerrar, nunca esqueça que Deus é bom, Ele tem todo o poder, mas Ele não faz o que eu e você temos que fazer. Entendeu? Ele não faz, nós temos que fazer. Então, irmãos, Jesus nunca ficou em cima do muro. Jesus sempre determinou, sempre disse o que Ele era e o que é para fazer. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que não é espírito de medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, nosso espírito, não o Espírito Santo. O nosso espírito não é de medo, quanto mais o Espírito de Deus, mas de ousadia, não é? De coragem, de força para proclamar a sua palavra e viver conforme os seus princípios. Amém? Fiquemos todos de pé.